Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Unimap especial. E no programa de hoje você verá a palestra Carreira Sustentável com José Augusto Minarelli. Aqui você verá de uma maneira simples, didática e prática como ter trabalho e renda dos 18 aos 81 anos. Confira! Então nós temos aqui vários grupos, né? Gente que está se preparando para entrar no mercado de trabalho, gente que entrou recentemente, está indo no primeiro estirão da carreira, na infância da carreira, gente que está na adolescência da carreira, gente que está na maturidade da carreira, na senioridade e para lá do bico do corvo. Não é? Mas o que será que há em comum em todas as pessoas desses grupos? Tem uma coisa em comum, pelo menos. É a necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro, ganhar vida. Todos nós, sejam estagiário, aprendiz, presidente, reitor, professor, consultor, todos nós, empresário, grande, pequeno, médio, todos nós precisamos trabalhar e ganhar dinheiro para pagar as coisas da vida. Porque nós vivemos num mundo em que é necessário. Aliás, nós temos uma profissão e a profissão se exerce para os outros, e a gente precisa comprar serviços e produtos para viver. Então, isso que torna comum e que me permite arriscar alguns conselhos que são comuns a todas as pessoas. Porque é um grande desafio falar para jovens e para pessoas maduras, né? Mas eu acho que o tema que eu adoto, que eu trouxe aqui, por ser um tema da vida, do trabalho, e o trabalho ser constante e ter regras universais, poderá ser entendido e aproveitado bem por todos, particularmente por quem está se formando, né, se preparando e iniciando uma carreira, porque tem mais tempo de adquirir conhecimentos, desenvolver as habilidades e, principalmente, de passar a ter um software mental que funcione de forma mais harmônica com o mundo do jeito que é hoje, gostemos ou não. Ok? Então, a gente precisa trabalhar e ganhar. Se possível, ser feliz no trabalho, ter qualidade de vida, mas o fato comum a todos, trabalhar e ganhar. Por quanto tempo? A gente precisa trabalhar e ganhar. Por todo o tempo da nossa vida útil. Por muito mais tempo do que aquele estabelecido pelos regulamentos das empresas ou da Previdência Social, ou seja, para mais além da aposentadoria. Então, como é que a gente pode entrar, permanecer, progredir, se tiver algum tropeço ou alguma surpresa, recomeçar, continuar e ainda progredir? Enfim, como ter trabalho e remuneração durante toda a carreira, toda a trajetória. Né? É isso que eu vou falar para vocês a partir da experiência que eu fui adquirindo nesses anos todos, como conselheiro de carreira de executivos, que acabou, meio que por acaso, descobrindo uma atividade que eu passei a exercer há 29 anos, que é o outplacement. Tem alguém, algum colega aqui que faz outplacement? Tem alguém que já fez um programa de outplacement? Não? Bom, eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem o contexto e de onde eu tiro os conselhos que são, na realidade, de caráter preventivo. O outplacement é uma atividade especializada que deve ter entre 35 e 40 anos no mundo. E passou a existir, foi criado em função das modificações que as empresas começaram a fazer, em virtude dessa revolução que aconteceu no mundo, que leva as empresas a concorrerem com empresas de outros países, com abertura de mercados, que há inovação contínua, que há uma pressão brutal por redução de preço em função da concorrência, que há compras de empresas por outras e cria-se aí produz-se justaposição ou incorporação de empresa, fechamento de empresa, desativação de linha, mudança de processos, informatização,
uma série de fenômenos que no passado não existiam e que afetam a força de trabalho. Né? E a força de trabalho somos nós que trabalhamos nas organizações. Né? Então, o Outplacement nasceu para ajudar as empresas que têm boas políticas de recursos humanos a tratar bem as pessoas na saída. E, como saída é uma coisa um pouco esporádica, não existe dentro da estrutura de recursos humanos um profissional que se dedica a fazer outplacement dentro da empresa, como existe o profissional de recrutamento, seleção, treinamento, medicina, segurança e outras funções técnicas de recursos humanos, porque não é sempre que tem. Então, isso deu espaço a uma atividade externa, especializada, feita por consultorias como a minha e dos meus concorrentes. Né? E a missão de uma empresa legítima de outplacement é ajudar a fazer o descasamento quando for necessário. O descasamento por esses motivos de fusões, desativações, diminuição de tamanho, mudança do perfil dos funcionários, mudança dos processos de fabricação. E o outplacement, por isso, por estar associado a colocar para fora, é sempre uma iniciativa do empregador que paga alguém de fora para ajudá-lo a demitir direito e depois continua pagando para a gente dar o suporte às pessoas que precisam continuar a carreira em outro lugar. Então, o outplacement é maior do que recolocação, embora na prática muita gente confunda uma coisa com outra. E na área de recolocação tem serviço de toda a natureza, até serviços escusos. Né? Então, uma empresa de outplacement, como a Lenz Minarelli, assessora e orienta quem vai demitir, ajuda o RH nas coisas práticas, se possível e necessário, vai no dia e hora, recebe a pessoa assim que terminou a comunicação e no dia seguinte estimula a pessoa a fechar para balanço, a pensar na vida, na carreira, a estabelecer objetivos, a organizar o seu projeto de procura, a preparar-se para ser candidato e transitar melhor pelo mercado de trabalho em busca de uma outra atividade, seja um emprego novo, o início de uma atividade independente, a busca de um concurso público, uma franquia, seja o trabalho que for, no formato que for. Né? Trabalhando nisso há muito tempo, eu fui acompanhando os motivos que levaram à escolha das pessoas para sair. Convivendo intensamente nos bastidores com as pessoas que foram saídas, a gente percebe o impacto da dispensa e também como elas cuidaram da carreira ou descuidaram de suas carreiras. E depois, como a gente precisa ajudá-las a encontrar uma nova atividade, a gente encontra as novas exigências, os novos modelos de trabalho que os empregadores, os tomadores de serviço põem e com esses padrões acabam fazendo a seleção das pessoas. E nem sempre as pessoas conseguem uma boa recolocação ou então se sentem confortáveis nesse mundo novo, caracterizado por trabalho com muita pressão, por exigência de produção de resultado, por uma pressão, por uma descontinuidade da relação de trabalho. E isso tudo obriga as pessoas, especialmente as mais maduras, a fazer uma readequação, a um rearranjo do jeito de tocar a vida laboral, a sua ocupação, para poder se ajustar ao mundo do trabalho. E muitas pessoas não conseguem se recolocar, porque entre os fenômenos que eu gostaria de mencionar, um deles é a redução proporcional dos cargos de trabalho dentro das empresas. Isso não quer dizer, eu já antecipo para vocês, que tenha havido ou vá continuar havendo uma redução de oportunidades de trabalho. E aí eu também quero dar um toque para vocês abrirem um pouco o leque, o jeito de olhar para entender que mercado de trabalho é de trabalho e não de emprego. Eu estou me referindo como um fenômeno que o volume de emprego não é proporcional ao aumento da população que precisa trabalhar. Ou seja, não há emprego para todo mundo. E, pelo que tudo indica, não haverá emprego suficiente para todo mundo. Sempre haverá gente que não conseguirá empregar-se naquele modelo tradicional, com a proteção da CLT,
com seu emprego, com uma longevidade, com um salário, com a proteção dada pela empresa. E também, por aquele desenho piramidal que eu mencionei, à medida que as pessoas vão adquirindo idade, senioridade, elas vão subindo na estrutura piramidal e um dia saem dessa estrutura e ficam num enorme espaço que está cheio de oportunidades de prestação de serviço. Mas para você sobreviver nesse lugar, que não é protegido, que não tem regras claras, você precisa ter um outro jeito de pensar, de olhar, de fazer, para poder autogerir a sua capacidade de prestar serviço. Eu alinhavei aqui algumas constatações que eu fiz ao longo desse tempo. Uma delas até parece frase feita. Nada permanece muito tempo do mesmo jeito, no mesmo lugar. O sossego acabou para todo mundo. Acabou para os líderes, acabou para os fortes, acabou para os ricos, acabou para os pobres. Tem sempre uma novidade. Tem sempre uma descontinuidade. Aliás, falando em descontinuidade, os ciclos de carreira formal, no passado, às vezes eram de 30 anos, 35. Hoje, se você pegar 10 currículos, certamente você vai encontrar 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, no histórico profissional das pessoas. Os ciclos estão ficando cada vez mais curtos. Por quê? Porque as empresas contratam quando precisam e mantêm enquanto for necessário. Quando o trabalho não for mais necessário, não há por que manter um prestador de serviço. Isso é uma lógica simples que a gente aplica dentro da nossa casa. Você compra um apartamento novo, reforma sua casa e contrata uma porção de gente. Na hora que tudo estiver no lugar, que a limpeza foi feita, que os móveis estiverem instalados, os equipamentos, você não precisa mais daquela pessoa e você encerra a relação de prestação de serviço. Esse é um exemplo doméstico, mas se aplica também em larga escala nas organizações. Se eu preciso implantar o SAP numa organização, eu contrato uma grande equipe. Quando ele estiver totalmente implantado e funcionando, eu não preciso daquelas pessoas que fizeram a implantação. Preciso de poucas pessoas que fazem a manutenção. E esporadicamente especialistas externos que vêm dar uma ajuda específica se algum problema apareceu. Em consequência disso, ninguém está seguro em lugar algum. Nem empresas, nem funcionários, nem dirigentes, nem peões. Sempre tem alguma coisa que está acontecendo que pode impactar você. Por isso, um conselho é: fique esperto e desenvolva em você uma série de condições que permitem você se segurar, se sustentar. E eu vou dizer quais são essas condições ou essas habilidades, especialmente para quem é mais jovem, se preparar, porque os riscos são tão grandes para vocês quanto são para as pessoas mais maduras. Só que num período mais longo. Os mais maduros já estão mais para lá do que para cá. Quem está entrando agora vai enfrentar uma viagem bastante longa com todas essas surpresas. Não é? Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que, diferentemente do passado, as empresas não estão mais cuidando da vida e da carreira dos seus colaboradores. Ainda tem algumas que têm uma política social um pouquinho mais avançada, tem um discurso brilhante de qualidade de vida, mas uma prática pobre. Ainda resta um pouco de cuidado com as pessoas, mas todo cuidado significa custo. Custo significa preço, e preço alto tira do mercado. Agora há pouco, conversando com um livreiro que está à disposição de vocês, com todos os meus livros lá fora, ele dizia: pois é, eu falei lá para o dono da editora que precisa ajustar o preço dos livros de autoajuda, porque os preços dele estão muito altos. E não vende. A outra editora, que entendeu as dificuldades, a escassez de recursos, fez um preço mais justo, vende. E aquela tradicional, famosa, conceituada, que teve muito lucro há algum tempo, por não perceber as mudanças, acaba perdendo o mercado. E se ficar com esta miopia mercadológica, um dia fecha. Apesar da histórico de sucesso. Aliás, funcionários que tiveram muito sucesso e se
enganaram com a perenidade, com a ideia de perenidade de sucesso, também acabaram melancolicamente as suas carreiras, as suas trajetórias de uma empresa. Né? A outra coisa que eu tenho notado é que tem muita gente precisando trabalhar. A hora que eu perguntei aqui, quem está, mais da metade do auditório levantou a mão dizendo que precisa de um primeiro trabalho, de um novo trabalho melhor do que tem, ou de um trabalho para repor aquele que perdeu por pedido de demissão ou por demissão feita pelo empregador. Né? A outra coisa é que os processos de trabalho são estudados para serem eficientes e econômicos. Isso impacta as pessoas. Né? Uma das consequências nas grandes empresas é que quem está trabalhando tem que produzir mais, melhor, mais rápido, com muito menos, cada vez menos. Hoje à tarde visitei uma diretora de recursos humanos e eu perguntei, era de uma multinacional europeia, quantos chefes você tem? Eu tenho 2. E a equipe diminuiu, testando essa teoria? Não diminuiu, diminuiu o orçamento. E aumentou. Ela que cuidava aqui no Brasil, depois passou a cuidar da América do Sul e agora da Latam, América Latina como um todo, né? América Central, México, o resto. Então você imagina uma mulher, um filho de 9 anos, cuidando de uma porção de países, de 2 divisões, com 2 chefes lá no exterior, que tem que se virar, com menos dinheiro, uma equipe do mesmo tamanho, mas o trabalho é maior, e que tem que dar contra a vida. E se ela não der, se ela não produzir resultado, cai fora. Então, esta é uma outra constatação. Hoje as pessoas são muito mais avaliadas pelo resultado que dão, do que propriamente pelo esforço, pelo processo, pelo trabalhar. Não, mas eu fiz o que tinha de melhor, eu trabalhei, fiquei tentando, mas não acertou, não produziu, não rendeu. Fora. A remuneração também, ela está sendo gradativamente comprimida